O meu nome completo é Miriam da Costa Oliveira. Eu nasci no dia 3 de maio de 52, aqui na cidade de Porto Alegre. Eu venho de uma família pobre, de imigrantes. Dos meus bisavós, 6 nasceram na Europa. Dos meus avós, 2 também nasceram no Brasil, mas todas pessoas com poucos recursos e que vieram viver aqui. Meu pai e minha mãe não têm instrução, não têm nenhum ensino fundamental completo, nenhum dos dois, e trabalharam a vida inteira como comerciários. Então, é uma família muito pobre. Como eu sou filha única, neta única pelo lado paterno e quase neta única do lado materno, porque eu não conhecia alguns primos porque moravam em São Paulo, do lado materno, eu fui criada muito sozinha e pela minha avó, com quem meus pais moravam para poder trabalhar. Talvez em função disso, os meus pais puderam me dar um ensino bom, eles privilegiaram isso. Eles não têm, então, educação formal, mas são pessoas, são vivos hoje, pessoas muito bem formadas que investiram, então, no único filho que tinham, que era eu. Então, eu cursei o primário, à época, e o ginásio, num colégio de irmãs franciscanas, se chamava o Ginásio Santa Família. E que, como curiosidade, ele era o único de irmãs franciscanas que era misto, tinha meninos e meninas. Só ia até a 4ª série ginasial. Na minha época, eram 9 anos de ensino fundamental. Então, eu fiz 2 anos do jardim da infância, bem pequenininha, e depois os 9 anos do fundamental. E depois eu fiz o ensino, hoje, ensino médio, que era o científico, também com irmãs franciscanas no Bom Conselho, no Colégio Bom Conselho. Fiz o meu primeiro vestibular com 17 anos. Passei aqui, nessa instituição, que na época se chamava ainda Faculdade Católica de Medicina. E então eu entrei muito jovem. Eu posso dizer, assim, como dado pitoresco, que eu saía daqui, desse prédio, e ia pegar o ônibus na Voluntários da Pátria, onde era o edifício da Mesbla, só os antigos vão lembrar disso. E eu ia lá pegar o ônibus, então, e eu lembro que um dia eu passei no meu primeiro ano da Faculdade de Medicina, tinha o cabelo muito comprido, mas eu usava uma trança, e era bem magrelinha, e ia com a pasta da faculdade, e uns trabalhadores que estavam sentados assim na beira da calçada, mexeram comigo e disseram: "Bah, fulano, tu sabia que já tem jardim da infância na Faculdade de Medicina?" Porque eu era muito frágilzinha. Bom, então terminei o curso aqui em 1975. A minha escolha pela medicina, ela é muito interessante, porque eu passei toda a minha infância e a minha adolescência querendo ser professora. Eu era pequena e eu dizia: eu quero ser professora, mas dos grandes, não dos pequenos. Eu não queria ser professora primária. Então, eu queria fazer o clássico, não o científico. Estava quase entrando no clássico, quando a mãe de um colega meu disse assim: "Miriam, pensa bem se tu não queres fazer medicina, porque é tão bonito ser médica de senhoras." Tá. Daí eu fiquei pensando, e eu disse assim: "Pai, eu não gosto muito dessa coisa de sangue, de não sei o quê, mas de repente eu posso fazer o científico e fazer odontologia." Tudo bem. Eu não tinha nada na família, eu não tinha nenhum mentor, não tinha nenhum tio, não tinha ninguém que me orientasse. Eu estava sozinha, era por mim mesmo. E para minha mãe e para o meu pai, para minha mãe o que eu fizesse estava bem, e para o pai, se eu dissesse que eu seria professora primária, estava muito bem também, né?
Mas naquele momento que essa mãe de um colega meu comentou isso, eu disse assim, eu vou fazer científico. E também não esqueço que numa primeira aula do primeiro ano do científico, um professor perguntou, fez cada aluno levantar e se apresentar e dizer o que queria fazer. E eu levantei, eu disse, eu quero fazer odontologia. Todo mundo me olhou, só tinha mais uma colega minha que queria fazer odonto. E no curso do científico, eu pensei assim, mas se eu vou fazer odontologia também tem sangue, eu vou fazer medicina. Então eu caí na medicina dessa maneira, que é uma maneira um pouco incomum, eu acho. E à medida que eu fui fazendo o curso, eu tinha que me direcionar de alguma maneira para a especialidade, já naquela época. Porque eu tinha que escolher, na 6ª série do curso de medicina, em que enfermaria eu seria doutoranda. Bom, e as coisas iam passando e eu não gostava de muitas coisas. Eu gostei muito de gastroenterologia, mas não me via fazendo gastroenterologia, e gostei de neurologia, mas também não me via fazendo neurologia. Até que na 5ª série, quase todos os meus colegas já sabiam o que queriam fazer, eu, ainda inquieta porque eu não sabia, eu comecei com as aulas de endocrinologia. Eram aulas à tarde, no âmbito do hospital da Santa Casa. E eu olhava aquilo e dizia assim, pô, mas essa tireoide me agrada. E por causa do estudo da glândula tireoide, eu optei por fazer o meu 6º ano, então, na enfermaria de endocrinologia. E naquela época era possível, eu fiquei todo o 6º ano fazendo endocrinologia. Depois eu me classifiquei muito bem quando fui fazer o concurso para a residência médica e fiz então a residência médica no Serviço de Endocrinologia da Santa Casa de Misericórdia. Bom, quando eu estava ainda sem terminar a residência médica, o Dr. Henry Wolff, que foi um precursor dessa área aqui no estado e que era o chefe do serviço, me convidou para trabalhar como assistente dele na clínica privada dele, que era na Mariante, na Rua Mariante. Então eu comecei a me repartir entre as manhãs na Santa Casa e as tardes atendendo. Ele tinha uma clínica privada muito grande, tanto de pacientes da capital como pacientes do interior que vinham todos para cá. E eu fiquei quase 2 anos com ele. E quando eu saí, então eu pedi a ele que me conseguisse um lugar como professora aqui na Faculdade de Medicina. E ele fez isso. Então, em março de 79, eu entrei como professora colaboradora e fiquei até hoje. Estou aqui até hoje. Em 2015, eu completo então 40 anos de formada e já tenho quase isso, porque eu entrei muito novinha, então também como professora aqui dentro dessa instituição. Então esse foi o início como médica. Eu nunca tive um emprego na medicina assistencial que não fosse esse período de menos de 2 anos na clínica do Dr. Wolff. Depois disso, eu me dediquei a um consultório privado na área de endocrinologia e à docência na então faculdade. Eu pertenci à 10ª turma da Faculdade Católica de Medicina, porque a Faculdade Católica de Medicina começou a funcionar em 1961. Aos moldes do que ocorre hoje, a maior parte do nosso estudo transcorria não no prédio original da instituição, mas sim dentro da Santa Casa de Misericórdia. Os professores eram, em geral, médicos, e há muitos médicos de renome, muitos médicos muito conceituados no âmbito da cidade e do estado. E eu era relativamente estudiosa e não participei muito de atividades estudantis.
naquela época, eu tinha um namorado, que foi meu primeiro namorado, com quem acabei me casando. E também não havia muita liberdade para participar de nenhuma atividade que fosse rigidamente aquele horário de aulas. Então, eu vivi o curso mais em meio às aulas e aos livros. Mas guardo muitas lembranças de professores que eu tive naquela época. Em termos assim do curso regular de medicina, não teria nada de muito especial a mais para comentar. Claro que a faculdade mudou em coisas essenciais de lá para cá, uma vez que, como a Santa Casa não conseguia manter o curso de medicina, a Santa Casa também era muito pobre naquela época, e um curso de medicina ele é muito caro, ela começou a solicitar a federalização da faculdade para o Ministério da Educação. E no começo dos anos 80, então, a faculdade foi federalizada. E ela seguiu assim até a transformação em universidade, que ocorreu em janeiro de 2008, quando então ela passa a tomar outro rumo no cenário das instituições federais de ensino superior. Como docente, durante esse intervalo, então, eu tive muitos prazeres, porque é uma atividade que me agradava, sempre me agradou muito a docência. Não na docência teórica, não na sala de aula formal, que eu sempre me dediquei muito a isso, mas o meu gosto pessoal eram as aulas práticas, com alunos e com pacientes ou com simulação de pacientes. Eu lembro muito bem de estar sentada com um grupo pequeno de alunos, inúmeras, incontáveis vezes em bancos do corredor da Santa Casa, trazendo um paciente que estava em estado regular para discutir o caso, ou quando não existia por alguma questão aquele paciente, colocando um dos alunos a simular o paciente. E isso sempre foi a atividade que mais me agradou. A discussão com os alunos da graduação, a discussão com os médicos residentes, a correção de trabalhos formais dos médicos residentes. E eu fiquei, então, me dedicando basicamente a isso até 1997. O que aconteceu em 97? A faculdade, ela era gerida de uma maneira muito doméstica. Havia um diretor, um vice-diretor, e daí já se passava para as instâncias administrativas com relação às chefias de departamentos. E os professores eram muito alijados desse processo de gestão da faculdade. Foi feito então um movimento para se mudar a estrutura e se criaram as pró-diretorias, que na verdade são as pró-reitorias de hoje. Eram diretorias porque não era universidade. Hoje são pró-reitorias porque é uma universidade. E na ocasião, então, o diretor, que era o professor Jorge Lima Hetzel, me convidou para assumir a pró-diretoria de desenvolvimento. Ele me telefonou um dia para o consultório pessoal, eu atendi e ele me fez o convite. E eu perguntei a ele, disse a ele que estava muito honrada, etc., e quanto tempo eu teria para pensar, para tomar essa decisão. E ele disse, até amanhã de manhã. E daí eu pensei, na ocasião, meu marido estava com algumas dificuldades de trabalho, eu iria ganhar uma pequena gratificação, assumindo isso, e eu aceitei. Bom, daí houve uma virada na minha vida, porque eu comecei a repartir, então, a minha vida de docente, pesquisadora e de médica no consultório, sim, de médica na Santa Casa, junto aos alunos,
para uma atividade administrativa muito exigente. Então eu cumpri o meu mandato. No seguinte, ele me convidou para ser a vice-diretora, com a condição que eu acumulasse com a de pró-diretora. Eu aceitei e fui vice-diretora, então, até novembro de 2004. Daí eu me candidatei, mas a candidatura, ainda naquela época, era só no âmbito da congregação, do órgão maior da instituição. Então, eu me candidatei, fui eleita, assumi, e 2 ou 3 meses depois de assumir, eu já tinha um projeto pronto, solicitando a transformação da faculdade em universidade. Fui a Brasília, na ocasião o ministro da Educação era o Tarso Genro. Houve uma reunião, eu entreguei o projeto, viajamos só eu e o vice-diretor, que era o professor Cláudio Marrone. Eles gostaram muito. Foi num momento político interessante para criar a transformação de uma faculdade em universidade. E então, em janeiro de 2008, ocorreu a transformação formal. Então, aí o meu mandato foi interrompido, tinha como diretora 3 anos, o ministro me indicou como reitora pro tempore. Como eu sou muito rápida, tinha uma equipe que me ajudava a ser muito rápida, em poucos meses estavam todos os documentos construídos. No mesmo ano, conduzimos uma eleição e eu fui eleita reitora. Então, formalmente, eu fui a primeira reitora da universidade. Em 2012, terminei meu mandato. Houve outra eleição, só que daí tudo mudado, porque daí já tivemos uma primeira votação em que professores votavam, técnicos votavam, alunos votavam. E eu tive a felicidade de ser eleita de novo. Isso caracteriza o fato incomum de ser possível apenas uma reeleição de reitor e eu estar hoje com mais de 10 anos na direção, porque acumulou com o pedido de direção propriamente dita que não conta. Bom, e tenho um pouco de tempo mais para terminar então esse último mandato. Esses últimos anos foram de uma exigência tal, como é possível entender, que eu terminei a minha atividade assistencial privada, evidentemente, não tenho mais consultório, não consigo me desapegar totalmente da medicina, de maneira nenhuma, então até o ano passado eu ainda conseguia ir semanalmente orientar os residentes de endocrinologia na Santa Casa, numa manhã por semana. Hoje em dia até isso está muito difícil. Eu ainda tenho 4 alunos de pós-graduação que eu oriento. E, enfim, passei por várias etapas na vida, do ponto de vista profissional e do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista acadêmico, eu fiz tudo o que era possível fazer, porque depois da minha residência médica, eu fiz especialização em metodologia do ensino, eu tenho especialização em endocrinologia pediátrica, depois eu fiz mestrado em farmacologia, fiz doutorado em clínica médica, depois me submeti à banca para fazer concurso de livre docência em endocrinologia. Finalmente, este ano ainda, eu tenho a posição de professora titular. Então, eu fiz a carreira docente em todos os seus pontos, a carreira de pesquisadora, eu fiz pesquisa clínica e experimental, fui pesquisadora do CNPq, também precisei abandonar isso. Docência hoje é uma atividade pontual para mim, porque eu chego de manhã cedo e saio à noite, todos os dias. Porque eu sou uma amadora. A minha formação é médica. E eu precisei cuidar de tudo isso junto com outros amadores.
porque quando ocorreu a transformação, isso era uma faculdade de medicina com professores médicos, não tinha um engenheiro, não tinha um arquiteto, não tinha um advogado, não tinha nada, nada. Então foi fazendo, errando, levantando, e que se conseguiu fazer com que hoje a universidade tenha 15 cursos de graduação, todos na área da saúde, ou com algum vínculo na área da saúde, todos e 10 cursos, 5 programas na pós-graduação, stricto sensu, um grande programa de residência médica junto com a Santa Casa, com um número de mais de 300 médicos residentes, e uma instituição pública cada vez mais reconhecida nacionalmente. Eu posso dizer com tranquilidade que nós somos mais reconhecidos do Brasil afora do que no Rio Grande do Sul. Com segurança, eu posso dizer. Porque nós tivemos um viés muito importante, que foi o fato dos porto-alegrenses nunca nos reconhecerem como faculdade. Porque o nosso terreno, o nosso ex-único prédio, porque hoje nós temos mais, ele é ao lado da URGS. A URGS é uma universidade compreensiva de todas as áreas, gigante, conceituadíssima. E nós, na esquina ao lado, fomos sempre confundidos como uma instituição da URGS. Então, dentro da cidade, nós nunca tivemos, não se trata de reconhecimento, nós nunca tivemos conhecimento da população sobre a nossa existência. E isso só agora, muito lentamente, começa a mudar. Agora, fora daqui, eu asseguro, porque eu tenho então quase 10 anos de participação na Associação Nacional dos Reitores das Universidades Federais, que hoje nós já somos 60 universidades, eu tenho uma participação intensa nesta associação de reitores, e eu posso dizer o quanto fora daqui nós somos reconhecidos. E aqui ainda demandará mais tempo para que isso aconteça, porque tem essa peculiaridade, igual ao do Rio de Janeiro, de numa única cidade ter 2 universidades federais. Né? Eles têm a UFRJ e a Unirio, e nós temos a URGS e a UFSPA. Bom, mas como eu estava dizendo, os cursos de graduação da UFSPA hoje, eles são avaliados externamente, não que eu não considere as avaliações internas, nós fazemos autoavaliação, mas externamente nós somos muito bem conceituados. Nesta data, por exemplo, nós temos o curso número 1 em psicologia do Brasil. Nós temos o curso número 1 em fisioterapia do Brasil. Qualquer um pode entrar no site do MEC e ver a nossa avaliação. E todos os nossos cursos são muito bem avaliados, não é? Então, o que eu acho mais bonito dessa construção é que em menos de 10 anos nós passamos de um curso, que era medicina, para esse número que eu acabei de falar, com qualidade. Isso não é uma qualidade retórica, porque estão os números e as avaliações para confirmarem isso, não é? E nós multiplicamos, então, além, obviamente, cursos, alunos, professores, técnicos administrativos, e crescemos muito em infraestrutura. Nossa infraestrutura, ela não é reconhecida como uma infraestrutura de universidade pública, porque qualquer visitante entra em todas as nossas instalações, inclusive no prédio principal, que é o que data da primeira turma de medicina, e ele é todo recuperado. E além disso, nós construímos nesse mesmo espaço, nesse mesmo terreno original, outros 2 prédios de 9 pavimentos, cada um deles, e com uma infraestrutura invejável. Invejável. Conseguimos terrenos via doação e estamos encaminhando a construção de um segundo campus, que é o campus Igara, como nós chamamos, que é um campus de Canoas. Então, eu sou médica de formação e de coração, professora, talvez de vocação, uma
quase ex-tudo, mas quase ex-pesquisadora, porque já tenho poucos alunos da pós-graduação, e caí numa cadeira como administradora, que é o que eu estou fazendo hoje. Nesse ínterim, vinculando com a medicina, eu tive um presente extraordinário, que foi ser eleita membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, que é uma condição pessoal assim, que me dá muita alegria. E, enfim, sigo dedicando a minha vida ao trabalho, já com filhos adultos, agora que me permitem que eu faça isso, não é? E me dedicando da maneira possível, então, a essas áreas que eu mencionei. Que hoje eu sou, por ordem, a 5ª decana. Decano é o professor que tem mais tempo dentro da instituição. Então, eu sou a 5ª na ordem de decana. Dentro das inúmeras lacunas que eu tive durante essa minha progressão, estão a falta de participação em atividades mais de classe. Então, eu nunca participei ativamente do CREMERS ou do CIMERS. E participei, sim, de atividades associativas ligadas à minha área médica. Então, eu participei de várias instâncias da AMRIGS, na época da revista AMRIGS, e do departamento de endocrinologia da AMRIGS. E participei também do departamento de endocrinologia, na verdade não é de endocrinologia, é de neuroendocrinologia, porque a minha subespecialidade dos últimos tempos foi a neuroendocrinologia. Então, eu participei do departamento de neuroendocrinologia da Nacional, não é? Mas daí não são atividades de classe, são atividades médicas. Atividades associativas com maior participação, elas só surgiram vinculadas à área administrativa aqui na universidade na última década. E daí sim, eu tenho uma participação importante na Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior, que tem sede em Brasília e que nós temos reuniões regulares. Eu já participei de várias instâncias de direção desta associação. Enfim, em relação a associações, é isso. São questões difíceis, porque de conhecimento público todas as dificuldades com que convive o SUS. O que eu vivenciei de SUS é o atendimento de convênio SUS dentro da Santa Casa. E que eu posso dizer que é de excelência. Talvez pelo vínculo com o ensino. Porque supervisão de atendimento de leito SUS e o atendimento ambulatorial do SUS na Santa Casa, ele era no passado quase exclusivamente associado aos profissionais médicos e do ensino, e hoje não é mais da mesma ordem, mas continua predominante. Então, o atendimento que os pacientes SUS recebem na Santa Casa, eu tenho como excelente. E esta é a minha vivência. E as dificuldades externas são bem conhecidas por todos. Quanto a planos de saúde, bem, eu tenho um plano pessoal e familiar de saúde. Isso é necessário, quando possível. Mas não tenho vivência para discutir comparativamente, para discutir necessidades de reformulações atuais. Do ponto de vista bem objetivo, eu tenho uma visão mais leiga e de usuária. Então, a minha opinião é limitada com relação a esse aspecto. A medicina mudou muito. Seria dispensável, evidente, por
supérfluo comentar as mudanças tecnológicas que ocorreram na medicina. Então, sobre isso eu não vou comentar. O que mudou e me preocupa, como preocupa a muitos médicos, e não apenas médicos da minha época, são as transformações na relação médico-paciente. Esse é um tema, de certo modo, recorrente dentro de grupos médicos que vivenciaram outras épocas da medicina. Porque eu me habituei, como vários colegas, a atenderem o paciente como pessoa. Então, exemplificando, sou endocrinologista e um paciente procurava um atendimento já especializado na área porque tinha, por exemplo, um problema na glândula tireoide. Então, eu durante a minha vida inteira, até o último paciente que eu atendi no consultório e o último paciente que eu atendi, ou eventualmente ainda atendo na Santa Casa, eu procedi como aprendi, fazendo a identificação do paciente, fazendo uma anamnese completa, fazendo um exame físico completo, num processo que demanda tempo, muito tempo. A partir desse tipo de atendimento é que se constrói não é sentimento, isso é uma coisa documentada, que a maior parte das pessoas procura o médico não por doença física e que muitas vezes um bom atendimento por parte do médico resolve a queixa que levou o paciente a consultar. Bom, isso mudou muito porque por questões várias relacionadas ao atendimento por convênios, relacionada a questões financeiras, de remuneração médica, relacionada a mudanças sociais, nos objetivos e nas vontades de novas gerações, vamos dizer assim. Isso tudo se perdeu muito. Não que não existam médicos hoje que façam isso. Existem médicos velhos e existem médicos novos que fazem isso. Mas é muito difícil assumir esse tipo de atendimento. Eu poderia contar uma história até pitoresca, que num determinado momento, que eu tinha o consultório privado ainda, por uma questão operacional da Santa Casa, solicitaram alguns médicos com vínculo de um bom tempo com o hospital, que atendessem convênios, não SUS, por algum período pequeno da semana, no âmbito do hospital. Bom, me convidaram e eu aceitei, não por um desejo de construir um ambulatório dentro do hospital, mas para colaborar com o momento que o hospital passava. E quando eu contei isso para minha secretária, ela ficou ouvindo e me disse assim: "Que bom, doutora, talvez agora a senhora aprenda a atender mais rápido." Eu nunca esqueci isso, porque é claro que marcando consultas de hora em hora eu podia atender 4 pacientes por tarde. E eram pacientes, eventualmente pacientes privados, particulares. Os demais eram pacientes de convênio. E o atendimento meu era o mesmo. Então, até os próprios pacientes, eles não estão mais acostumados com isso, não conhecem isso, não entendem isso. E eu sei de histórias, por exemplo, de em postos de saúde, eventualmente, um paciente que está na fila, bater na porta do médico que está atendendo se está demorando 10 minutos a consulta. Então, é uma palavra muito em voga, e eu não gosto de palavras em voga, porque elas desgastam e perdem um sentido para mim, mas essa tal palavra humanização, eu acho que eu ainda posso empregá-la, que falta muito disso dentro da medicina atual. Para mim, essa
é a mudança mais impactante e que eu acho que deve se cuidar de tentar uma possível reversão. Na Universidade Federal de Ciências da Saúde, essa preocupação ela vem, preocupação formal, a preocupação é uma coisa inerente, mas no sentido de provocar atitudes, ela vem desde 2007. Eu lembro que naquela ocasião eu comentei com a equipe assim, essa situação nossa é insustentável. Uma universidade que só tem saúde e as pessoas saem muito bem formadas naquela ponta, mas com uma visão completamente comprometida com relação à vida. E naquela ocasião, com muita dificuldade, nós conseguimos contratar professor substituto, que era possível, um da área da filosofia, um da área da sociologia, um de línguas, português na época, outro de inglês, e enfim, 3, 4 professores para começar a oferecer aos alunos, ainda como disciplinas optativas, assuntos que melhorassem a formação deles, não específica, a formação como cidadão. E nós tivemos sucesso nisso e hoje, por exemplo, a universidade conta com um departamento de educação e humanidades que tem professores do quadro fixos, mais de 20 professores de múltiplas áreas, de antropologia, todas as áreas que eu mencionei, de ética, temos da área jurídica, para falar sobre ética profissional. Então, nós já temos disciplinas não mais optativas, mas disciplinas obrigatórias, com todos esses temas, com igualdade, com gênero, inseridas dentro dos currículos de todos os cursos da área da saúde, medicina e todos os demais. Então, eu acho que a contribuição mínima que a universidade pode fazer para a formação dos seus egressos e que isso pode contribuir para a relação não só médico-paciente, mas enfermeiro-paciente, fisioterapeuta-paciente, enfim, de todas as áreas que nós desenvolvemos dentro da universidade. Então, eu estendi de dificuldades na relação médico-paciente para dificuldades contemporâneas de relacionamento entre pessoas. Dos nossos cursos, nós temos, em geral, nós temos uma peculiaridade. Na graduação, 75% dos alunos são mulheres. Uma vez eu fiz uma apresentação e eu projetei uma foto da universidade e pintei de cor-de-rosa. São 75%, é uma universidade feminina. Mas isso é uma característica da área da saúde, porque é historicamente uma área cuidadora. Bom, só isso já dá alguns ensaios sociológicos, não é? As mulheres que cuidam. Bom, na medicina, nós temos o curso com a menor participação feminina de todos os nossos cursos. Ela é hoje equilibrada. Em torno de 50% homens, 50% mulheres. E claro que isso aumentou com o tempo, não tem dúvida nenhuma. Só que comparativamente com os outros cursos da área da saúde, ainda é o que tem menor participação feminina, porque está equilibrada, meio a meio. Eu posso dizer que a minha turma em especial, essa tal 10ª turma da Faculdade de Medicina, ela teve muitas mulheres. Nós éramos, quando começamos, 27, numa turma que tradicionalmente entram 88, mas sempre tem algumas a mais. Então, um pouco menos de 100, 27% eram mulheres. Depois, isso decaiu um pouco, foi uma peculiaridade. Mas foi historicamente aumentando. Existe muita preocupação, então, nacional e mundial com relação a que os organismos tenham políticas para a inclusão feminina. Aqui nós não temos política formal, porque é natural dentro do alunado, e
Também temos maioria, mas muito discreta, no corpo docente, não é? Muito discreta. E temos uma participação importante de mulheres na administração da universidade, não é? Por exemplo, hoje, meu vice-reitor, professor Luiz Henrique, e dos 5 pró-reitores, temos mais 2 homens e 3 mulheres. Então, existe um equilíbrio, né? Essa questão feminina, ela, então, dentro da universidade, ela não tem política estruturada por não ter se mostrado necessário isso ao longo do tempo, até hoje. Do ponto de vista pessoal, talvez mais uma lacuna, e receio que possa ser taxada de alienada, o que eu não concordo, mas é possível que me deem essa descrição. Eu nunca me preocupei com a questão feminina. Eu sempre achei que eu devia simplesmente fazer o melhor possível do que eu estava fazendo. E acho que essa é a contribuição que poderia dar, que é... não acho que seja modelo de nada, mas de alguma coisa que se assemelhe a um exemplo. Então, nesse contexto, eu construí toda a minha atividade profissional, em paralelo, criando 3 filhos. E que, bem, até tive uma particularidade complicadora, que eu tive primeiro uma menina, e logo depois eu tive um parto gemelar. Então eu tive que estudar, trabalhar, sem nenhuma concessão, assim, nunca pedi afastamento para nada. Com crianças com 1 mês eu voltava ao consultório, dava, claro, tudo adaptado, mas sempre trabalhei e criei filhos que são adultos. Então eu faço parte de um grupo, de uma instituição para as Américas, que trata de mulheres líderes. E às vezes eu tenho muita dificuldade em apresentar algum segmento de palestra, alguma coisa dentro desse grupo, porque temos países com menos oportunidades, temos organismos com menos possibilidades, em outros países também menos preparo de lideranças femininas, e eu também não tenho o hábito de fazer algum tipo de denúncia ou alguma lamúria com relação a isso. Não, eu acho isso o máximo, ter a condição feminina e fazer o que é possível em todas as áreas. Tem aumentado o número de mulheres em cargos diretivos. Eu, por exemplo, nessa associação de universidades federais, já teve momentos, não saberia dizer agora, mas não tão distantes, há 7 anos, 6 anos, em que eram 3 reitoras no Brasil, eu e mais 2. Claro que nos tornamos muito amigas. Hoje, aumentou muito. Hoje, possivelmente, nós sejamos 1/3 de reitoras em universidades federais, que é o mundo em que eu vivo. Mas todos lemos que, apesar das mulheres conquistarem mais cargos, elas, em paralelo, não conquistam outras facilidades, como salários ou carga dupla ou tripla. Mas eu acho que cada um tem que fazendo o seu pedaço, é uma contribuição importante.